sabem, é uma prática da nossa igreja fazer séries de exposições bíblicas, onde nós escolhemos textos, são cartas, livros, epístolas, e assim nós fazemos exposições continuadas. Nesse momento nós estamos estudando os Salmos, o primeiro livro dos Salmos, que compreende o capítulo 1 ao capítulo 41. Nesta noite estaremos, se assim aprover o Senhor Deus, fazendo a exposição do Salmo 26. Quero convidar a igreja que abra a sua Bíblia e também ouçam a leitura do texto, do Salmo 26, que diz assim o texto: Faze-me justiça, Salmo de Davi, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores, não me associo. Aborreço a astúcia dos malfeitores e com ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Até aqui, vamos à leitura para o Senhor Deus. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Vamos pedir de Deus graça e misericórdia para o entendimento e compreensão da exposição das Escrituras. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, o dia do Senhor. Dia este, ó Pai, que comemoramos a ressurreição de Cristo. Dia este, ó Pai, que cumprimos as tuas ordenanças quando nos convoca para acordar o dia do Senhor. E assim como os santos adorar o Pai. Neste momento, Senhor, que vamos ouvir a voz do Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos faça calar e sossegar o coração para que possamos ouvir a Tua palavra com gratidão. Também pedimos a Ti, ó Deus, que o Deus Espírito, ó Pai, possa nos conduzir também para que possamos acolher a palavra do Senhor com mansidão, para que assim possamos, ó Pai, pela orientação do mesmo, praticá-la na dependência do Senhor. Ó Pai, esta é a Tua palavra que é viva. E, ó Pai, tem misericórdia de mim, este que fala, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para o Salmo 26, alguns comentaristas chegam a dizer que o Salmo 26, ele é como uma continuidade do Salmo 25. E por causa de algumas questões que são da sua própria estrutura. Quando no Salmo 25 há uma oração e um apelo para a esperança, o Salmo de Davi, no Salmo 26, ele também é uma oração do justo em meio à injustiça. Mas não é somente isso. Este Salmo também, ele nos conduz a um entendimento claro a respeito do que é integridade. E meus queridos, vivemos em uma geração, vivemos dias em que o nome de Cristo está no lado de muitos crentes. Há muitos crentes que dizem por aí que creem em Cristo, vivem para Cristo. Cristo é a esperança da glória, é a esperança do viver. Mas ao mesmo tempo, queridos, o temor de Deus, ele desapareceu do coração de boa parte da igreja de Cristo. E esse temor, ele desapareceu porque nós não temos vivido mais no temor de Cristo, nem na dependência do Senhor. Vivemos numa cultura onde se ensina que a integridade ela é opcional, onde a vida cristã é reduzida a rituais vazios e frases positivas. Mas, queridos, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a Escritura fala de uma outra verdade. Neste Salmo,
nós encontramos a oração do justo em meio à injustiça. Neste salmo, Davi se apresenta como um homem íntegro diante de Deus, clamando por vindicação e também por justiça no meio das falsas acusações. Aqui nós vemos, queridos, desse salmo, de maneira introdutória, o clamor do justo, que pela graça aí anda em retidão. Esse salmo, meus queridos, é um salmo que é profundamente relevante, porque ele mostra para nós, crentes que sofrem no Senhor por causa da fidelidade e que odeiam este mundo em trevas, mas que ama a glória do Senhor, que é justo para nós reivindicar que o Senhor Deus possa nos conduzir. Olhando o Salmo 26, no verso 1, o salmista chega a dizer: Senhor, julga-me, pois tenho andado na minha integridade. Outro ponto que nós observamos é que o Salmo 26, queridos, é a oração de um homem que ama a Deus com sinceridade. Ele não é um salmo onde um homem reivindica a perfeição, mas é um salmo a respeito de um homem que não confia em si mesmo, mas que ele vive diante de Deus com reverência e uma vida verdadeiramente marcada pela separação moral. Esse salmo também, queridos, é chamado o salmo do cristão verdadeiro. Este é um salmo que é um convite à integridade. Esse salmo é um salmo que não é um mérito, mas é uma evidência da graça de Deus. Este salmo, queridos, aqui feito por Davi, é um salmo onde ele nos faz lembrar de outros dois salmos, que talvez deve ter vindo à sua mente quando você já viu o capítulo 26, no verso 1. Este salmo, ele nos lembra o Salmo 15 e também nos lembra o Salmo 24. Por exemplo, a gente pode olhar que no Salmo 15, no verso 1, a gente já viu esse cenário no contexto da estrutura do Salmo, que aquele Salmo, quando ele é construído, quando o autor pergunta quem pode habitar na casa do Senhor, falando da questão da integridade, nós vimos que aquele Salmo, ele mostra um ritual que nós já falamos, histórico, que alguns comentaristas entendem que acontece naquele contexto, onde o povo de Deus chegava à porta do templo, e o sacerdote perguntava quem pode habitar na casa do Senhor. E assim tinha uma resposta do Salmo. Este Salmo 26, queridos, ele parece muito com o Salmo 15, porque na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão, nós podemos perceber que é um pré-requisito necessário para entrar no templo, para adorar a Deus no contexto do culto. E aqui, quando o salmista Davi faz isso, ele nos faz lembrar que as perguntas que os sacerdotes faziam relativas à admissão do templo. Quando nós olhamos o capítulo 24, no verso 3, o salmista pergunta no verso 3, a pergunta é: quem pode permanecer no seu santo lugar? E aí a gente vê a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração. A essas perguntas, irmãos, o salmista está dizendo para nós que esse salmo, ele tem uma característica de um salmo litúrgico, ou seja, é um salmo que nos convida a nos preparar para adorar o Senhor, que nos chama a atenção como devemos nos comportar no contexto do culto, e não somente no culto aqui, mas todo o contexto geral, ou da semana, ou do meu dia, do preparo, quando eu venho para a casa do Senhor. Então esse salmo, queridos, ele é rico porque ele é um convite ao julgamento, ele é um convite à integridade, ele é um convite à confiança na perspectiva do culto. Há outro ponto que nós devemos observar, irmãos, que o contexto desse salmo, ainda que a gente não conheça o contexto desse salmo, o que nós sabemos pela estrutura desse salmo é que esse salmo que Davi escreve, ele está sofrendo, e ele está sofrendo injustamente por mãos de gente que tem um coração duro. Ele está sofrendo acusações e ele está agora clamando ao Senhor Deus. Se você olhar o verso 4, você vai ver que ele vai dizer o seguinte: não me tenho assentado com homens falsos. A tradução também de homens falsos são homens mentirosos. Ele diz assim, ainda continuando: e com dissimuladores não me associo. Ou em outra tradução, eu não me associo, eu não ando com hipócritas. Ele continua no verso 5, olha o que ele vai dizer: aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Em outra tradução, ele vai dizer: detesto as reuniões dos que praticam o mal, e não me associo com perversos. No verso 6, ele vai dizer: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então perceba, irmãos, que Davi, nessa estrutura, ele está mostrando que ele está sofrendo, porque tem pessoas que são mentirosas, tem pessoas que são hipócritas, dissimuladas, são pessoas que
amam a súcia, a mentira, são pessoas que são ímpias. E no verso 7 ele diz assim, olhando o verso 7, ele diz que ele se afasta dessas pessoas, porque qual é a razão dele? Ele quer entoar com voz alta os louvores, ele quer proclamar as maravilhas do Senhor, todas elas. Então, meus irmãos, Davi está sofrendo, e nessa angústia que ele faz, Senhor, faze-me justiça, ele está pedindo isso porque há pessoas ao seu redor que podem atrapalhá-lo de adorar o Senhor Deus. Quando a gente chega, olhando mais adiante, no verso 8, ele vai dizer: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar da glória que assistes. Não polhas a minha alma como a dos pecadores. Então perceba que ele vai destrinchando todo o cenário. Há pecadores, há mentirosos, há assassinos, que ele chama de homens sanguinários, há pessoas perversas que estão ali, e ele tem uma preocupação, ele não quer estar ali. Meus irmãos, um ponto interessante que Davi nos mostra aqui é que esse tipo de gente é um tipo de gente que faria o que fosse preciso, física ou verbalmente, para destruir a reputação de Davi. Nós não sabemos, queridos, se ele está no contexto do palácio, nós não sabemos se ele está no deserto, nas perseguições de Saul. Nós sabemos é que ele está sofrendo, e porque ele está sofrendo, ele está tendo uma crise, e nessa crise ele vai pedir auxílio do Senhor. Quando a gente olha para esse salmo, queridos, nós podemos perceber que este salmo ele é dividido em 3 temas. Esses 3 temas são o seguinte: há um apelo à integridade, que tem a ver com o relacionamento dele com Deus. O segundo é a integridade nos relacionamentos. E o terceiro, a integridade no culto. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite nesses 3 pontos. E eu quero começar do verso 1 ao 3, vendo com a igreja o apelo de Davi à integridade. E o apelo de Davi à integridade tem a ver com o relacionamento com Deus. No capítulo 26, no verso 1, ele vai dizer o seguinte: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Meus irmãos, Davi começa esse salmo e ele começa aqui clamando por um juízo. Ele clama pelo juízo do Senhor Deus, não de homens, mas de Deus. Ele apela aqui a Deus para a sua vida, e aqui diante de Deus ele vai dizer: Senhor, faze-me justiça, pois tenho andado na minha integridade. Meus irmãos, Davi, ele está consciente de que é Deus quem pode ver o coração, por isso que ele faz esse apelo. Ele está consciente que é Deus quem pode julgá-lo, e aí por isso ele diz: eu confio no Senhor, e ele não vai confiar em si mesmo. Então percebam que nesse cenário há uma preocupação de Davi, queridos, nessa perseguição, e é interessante essa visão de Davi, porque nesse cenário de sofrimento, de angústia, a sua preocupação é com a sua integridade, com o relacionamento com o Senhor Deus. E aí ele vai começar: Senhor, faz justiça. E é interessante, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Essa estrutura aqui, meus irmãos, do Salmo, do verso 1, é interessante observar que de maneira simbólica, Davi, ele está apontando aqui para o contexto do culto. É como se Davi estivesse preocupado com a adoração, ele vai para o culto. Então, antes dele chegar no culto, é como se ele parasse antes de ir à igreja. Vamos pensar aqui no nosso contexto, como se nós parássemos antes de vir para o culto e pudéssemos sentar um pouquinho e começar a pensar na nossa vida, no meu relacionamento com Deus. Eu vou adorar a Deus, e como é que está meu relacionamento com Deus? Então Davi faz um apelo, e é interessante, queridos, que esse apelo, ele vem com um pedido. E olha que pedido ele faz: ele usa: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. É interessante olhar, irmãos, que essa palavra examinar, ela aponta para um cenário interessante que nós podemos ilustrar aqui. A palavra examinar é muito mais profunda do que nós pensamos aqui nesse texto. Eu sei que os irmãos devem conhecer a história do rei Acabe, um rei perverso, mau, um dos piores reis na época de Israel. E nós sabemos que em certo momento da narrativa bíblica, lá no segundo livro dos reis, ele se encontra com Josafá e vão para uma batalha.
E no meio daquela batalha, a história bíblica nos narra que um escudeiro pega uma lança ou um arco e arremessa a flecha, e a flecha acerta Acabe no meio daquela batalha. E nós sabemos, queridos, que essa flecha ela tem um propósito do Senhor. A palavra examinar traz a ideia de que, por exemplo, por mais que você esteja revestido de toda a sua armadura, da soberba, da sua arrogância, ou da pseudo postura de piedade externa e não interna, quando Davi faz isso, Davi faz um apelo, irmãos, para que Deus entre em lugares que o seu coração ou sua avaliação não vão entrar. Ou seja, pensando num guerreiro, é como se a pessoa, você está todo com armadura, e vamos pensar na batalha de Israel, quando citamos Acabe, nos contextos de batalha, aquela flecha vem e transpassa e entra na brecha das armaduras e fere aquele guerreiro. Então, meus irmãos, o que Davi está falando, essa palavra examinar traz a ideia de algo profundo. Ela aponta para um contexto que Davi está dizendo, só o Senhor pode penetrar. E aqui é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, quando nos convida a examinar a si mesmo, no contexto da ceia do Senhor, irmãos, e quando nós examinamos a nós mesmos e pedimos perdão a Deus, é de certo, irmãos, que nós não temos a profundidade e também não queremos fazer análise profunda do nosso pecado. Por isso, a gente curva até a cabeça e diz, Senhor, perdoa o meu pecado, mas não reflete. A palavra examinar, ela tem a ver com entrar em lugares por quais eu protejo os meus pecados. Então Davi está dizendo assim, examina, Senhor. O que é um ponto interessante, irmãos, que Davi aqui, de maneira simbólica, nós podemos perceber, é como se Davi estivesse olhando para Deus, como se Deus estivesse ocupando o templo. E aqui o retrato da metáfora, irmãos, aqui quando ele faz-lhe justiça, Senhor, e examina, Senhor, ele traz a ideia de uma ideia de um metal pontiagudo, a palavra examinar, onde o adorador vai chegar ali e ele vai ser examinado. Então, a terminologia mais significativa aqui implica em dizer testar, mas testar, refinar e purificar. Então, meus irmãos, ao orar aqui Davi para ser testado, ou seja, para ser refinado pelo Senhor, ele aqui mostra o potencial da sua integridade, mas ele também está ciente da necessidade de purificação, porque ele pede, sonda meu coração e os pensamentos. Examina, ainda que, veja, irmãos, Davi, no contexto de perseguição, ele tem uma preocupação com Deus, com o culto. Meus irmãos, isso aqui é importante para nós, porque ele vem para o contexto do tempo, mas ele vem ainda desse cenário de tristeza, de perseguição, de luta. Ele está preocupado com o seu relacionamento com Deus, irmãos. E é observando isso que aqui Davi nos ensina que a integridade do adorador, ela é afirmada nesse termo positivo. E que termo é esse? É onde consiste uma caminhada de uma vida a qual a consciência constante da necessidade de Deus fazer justiça, de Deus examinar o coração. Então, como Davi, o que Davi está nos ensinando? Que ao chegarmos no culto para adorar o Senhor, irmãos, nós temos que fazer uma avaliação de como está o nosso coração. A integridade, queridos, ela não é perfeição moral, mas a coerência entre a fé e a prática. O que Davi está dizendo é que quando a gente vem para o culto, nós temos que ter uma consciência do relacionamento que temos com Deus. Nós não podemos adorar o Senhor Deus, queridos, com o coração amargurado, cheio de ódio. Por isso que Davi é um homem que está andando na sua integridade. Não há nada aqui que desabone Davi. É um período da vida de Davi, que Davi está andando em integridade e retidão de coração. Mas ele diz, eu confio no Senhor, na sua avaliação. Então ele se prepara para o culto, no seu relacionamento com Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque Davi tem uma preocupação de uma citação que eu fiz aqui na quarta-feira e quero fazer nesta noite. Davi, ele é um homem que quer viver o coração de Deus, ou seja, a face de Deus. Davi é um homem que submete a sua vida ao exame de Deus. E podemos até perguntar, e por que ele faz isso? Porque ele confia no Senhor e no seu exame.
Ele diz assim: olha, eu confio no Senhor sem vacilar. Por isso ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, e sonda o coração e os pensamentos. E aí ele conclui: pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. A integridade, irmãos, não é uma perfeição moral, mas é a coerência entre a fé e a prática. Quando a gente vem para o culto adorar a Deus, como é que a gente se prepara? A gente vem para o culto fazendo o quê? A gente vem para o culto como? Chateado, olhando para o relógio, dizendo: bora, né? Como a gente dizia assim: vamos, esposa, tá atrasado, vou chegar atrasado, bora, menino, bora, não sei o quê, brigando, ainda todo mundo no carro empurrado. Como é que a gente vem para o culto? Davi nos chama a pensar nisso. Em segundo lugar, queridos, Davi também nos ensina sobre a separação do ímpio, e aí tem a ver com a integridade nos relacionamentos. Do verso 4 ao 5, ele vai dizer: não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Davi escreve aqui agora, irmãos, o seu afastamento dos ímpios. Se ele tem preocupação com o culto, se ele tem preocupação com o seu relacionamento com Deus, é claro que todo aquele que quer andar segundo a fidelidade do Senhor, segundo uma vida moral, de prática, temente a Deus, uma característica dessa, irmãos, é se afastar de pecadores, é se afastar de malfeitores, é se afastar de dissimuladores. Então Davi diz assim: olha, eles não me tenham assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Davi descreve, irmãos, o seu afastamento dos ímpios e o seu deleite na adoração. E ele sabe que para adorar a Deus, ele tem que ter uma postura de integridade, que envolve discernimento moral, envolve discernimento espiritual, ou seja, separação. E aqui, meus irmãos, é interessante, porque a expressão "não me tenho assentado", ela nos faz lembrar de um outro salmo, o Salmo 1. O salmista do Salmo 1 diz: eu não ando, eu não sento, e eu não me detenho na roda e no caminho, nem com os pecadores, nem com os iníquos, aqueles homens que andam no mal. Aqui, meus irmãos, Davi pontua, que diz: é interessante olhar eles, pois a tua benignidade, não tenho me sentado com homens falsos. Aqui Davi, meus irmãos, ele mostra para a gente claramente que a sua integridade, ela não pode ser corrompida, e ele sabe que sentar com pessoas cujas suas vidas são mentirosos, que são hipócritas, que são falsos, dissimuladores, que são ímpios, ele diz: eu não detenho, eu não ando, eu não me assento. Quando chega no verso 5, irmãos, ele repete a mesma estrutura: aborreço a súcia de malfeitores, e com ímpios não me assento. Depois no verso 6 ele diz: olha, lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Meus irmãos, se eu falei que de maneira positiva Davi vem para o culto preocupado com um relacionamento com Deus, e agora de maneira negativa Davi entende que Davi, ele rejeita a companhia dos perversos, porque isso, queridos, de maneira negativa pode afastá-lo do Senhor Deus. A afirmação aqui de Davi, irmãos, ela tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. O salmista evita pessoas que são odiosas. Davi evita pessoas que têm a súcia, a hipocrisia. E aí, meus irmãos, é interessante que Davi, no verso 4 e no verso 5, ele vai usar as expressões: eu não me assento. Ele vai dizer: olha, eu não me assento com homens falsos. Depois no verso 5 ele vai dizer: eu não me assento. E é interessante que isso aponta, irmãos, para um cenário que ele quer muito, é se assentar com os santos na adoração ao Senhor. Então Davi, irmãos, ele convida a nós a testar a nossa integridade no comportamento, perguntando: associamos com pecadores? Defendemos as ideias ímpias dos pecadores? Defendemos ideias de pessoas que são maledicentes, caluniadoras, difamadoras? Queridos, isso não tem a ver só com pessoas no mundo, mas tem a ver também no contexto da igreja, porque aqui, meus irmãos, Davi está no meio de Israel, ele está no meio da igreja de Cristo, no Antigo Testamento.
E ele está no meio de pessoas que eram para andar em retidão de vida, mas que são difamadores, são caluniadores e, meus irmãos, afrontam a glória do Senhor. E Davi diz assim: olha, na minha integridade dos relacionamentos, a primeira coisa que eu devo fazer é me separar das pessoas que têm características e que são ímpias. Por isso Davi diz assim: olha, Senhor, faz-me justiça. Depois, olha, eu não tenho me assentado com esses homens. Ainda que ele vá para o culto, ele não se assenta com estes homens. A integridade, meus irmãos, ela é testada nas associações que escolhemos e nos prazeres que cultivamos. O que nós estamos nos associando? Quais são os prazeres que nós estamos cultivando no coração? A vida cristã, queridos, ela é marcada por separação do mundo para a comunhão com Deus. Que lugar mais importante ocupa o nosso coração? Ou melhor, qual lugar do nosso coração almeja estar no domingo, no primeiro dia da semana? É o culto na comunhão dos santos? Ou é estar em casa, curtindo a preguiça, pensando no banho, num concurso, numa pescaria? Davi diz: eu não me assento com esse povo e não me relaciono com eles. Faz-me justiça, Senhor. Davi tem preocupação com a eternidade com Deus. Ele tem preocupação com a integridade nos relacionamentos. E por fim, queridos, há uma preocupação dele com a integridade com o culto. Por isso ele ora por redenção e preservação. No verso 6, ele vai dizer o seguinte: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Meus irmãos, Davi agora vai clamar. Ele não somente clama por juízo de Deus, ele não somente reconhece que ele precisa da graça para se afastar dos ímpios e dos pecadores, mas, meus irmãos, ele tem sua confiança no Deus que o redime, e ele tem o desejo de adorar. Meus irmãos, é interessante que a oração de Davi, quando chega no verso 6 ao verso 8, é uma oração que ele pede redenção e ele também busca preservação, porque ele quer a integridade do povo. E é interessante observar que agora a intenção de Davi, aqui como um peregrino, como um adorador, é declarar a sua intenção, meus irmãos, de lavar a mão na inocência. No verso 6 ele diz assim: eu lavo as mãos na inocência. E de fato, meus irmãos, as palavras aqui, é interessante observar que o comentarista diz que de fato as palavras podem ter sido declaradas enquanto a lavagem ocorreu. A lavagem, meus irmãos, era simbólica, ela significava inocência e ao mesmo tempo a necessidade de purificação. O ato era um cumprimento simbólico de um pré-requisito de mãos limpas para o pretenso adorador. Então, meus irmãos, o comentarista começa a dizer, e aparentemente, meus irmãos, era um ritual regular na entrada do templo. No Salmo 73, no verso 13, nós vemos isso. Era uma característica de entrar no templo, lavar as mãos como sinal de que estava limpo. Queridos, é interessante observar, Davi diz: olha, me faz justiça. E veja, queridos, que tudo tem a ver com culto, tudo tem a ver com adoração, tudo tem a ver com como chegamos na igreja. E isso faz toda uma diferença, queridos, porque no seu relacionamento com Deus, ele quer ter integridade, e aí ele pede: Senhor, faz-me justiça, examina o meu coração. Na sua integridade nos relacionamentos, ele pontua: eu não quero andar com ímpios, com pessoas que me afastam do Senhor Deus. E quando ele chega no culto, ele diz: eu lavo a mão na inocência. E é interessante que aquela figura do lavar as mãos, e depois ele pode entrar no templo, depois do ritual da purificação, ele pode entrar no templo. É interessante que há uma simbologia no ritual da purificação, porque o lavar as mãos subentende, queridos, que de maneira simbólica, ao mesmo tempo, o adorador estava limpando o coração para adorar o Senhor. Se as suas mãos estavam limpas, simbolizava que o interior do seu coração também estavam limpos, e a mente também. Então, meus irmãos, é possível que Davi aqui, como um peregrino, ele vai mostrar para nós a necessidade de chegar ao altar
e chegar de maneira limpa. E aqui, meus irmãos, isso aponta para um cenário que é nos dito no Antigo Testamento em Êxodo, quando o povo de Israel está no Monte Sinai, e eles não podem tocar no Monte Sinai, porque ali havia a glória e a majestade de Deus, mas Deus estabelece algumas regras importantes. Uma delas é o quê? Que todos estejam limpos. As mãos têm que estar limpas. Logo, o coração tem que estar limpo diante de Deus. E aqui é interessante que Davi diz assim, que ele lava as mãos na inocência. E é interessante a figura, eu andarei, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Mostra a figura de uma aproximação, e ele tem um propósito. Por que ele vem para o culto? Ele vem, olha o verso 7, para entoar com voz alta os louvores, e para proclamar as tuas maravilhas todas. E aí, meus irmãos, ele diz claramente, de maneira muito aberta, ele diz, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar onde a tua glória assiste. Por que Davi ama, irmãos? Porque é neste lugar, irmãos, que o Senhor ordena a bênção. É neste lugar que a gente ouve a palavra de Deus. É neste lugar que a gente evidencia a comunhão dos santos. Nós podemos perceber isso, irmãos, que esses versículos nos chamam a atenção da importância da comunhão com Deus, na comunhão com os santos e na sinceridade da adoração. Davi, ele agora mostra para nós uma liturgia de admissão da casa do Senhor. Ele mostra para nós, ele invoca aquilo que o adorador deve fazer. O adorador deve ter compromisso contínuo com o culto, com a adoração. Irmãos, como é lamentável ver uma geração de crentes, como vemos hoje, negligenciando o dia do Senhor. Como é lamentável ver, irmãos, crentes chegarem à igreja de Cristo, irmãos, sem as Escrituras. Como é lamentável ver um cabeça do lar, queridos, não tendo prontidão diligente para conduzir a família à adoração. Davi diz que ele tem um compromisso, ele se prepara. E aqui é interessante, irmãos, que quando a gente vai olhando mais o texto, ele não somente diz que ele ama a habitação da casa do Senhor, mas é interessante, algumas expressões ele diz, olha, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de suborno. Há uma separação, que ele está na casa do Senhor, adorar o Senhor, ser amado pelo Senhor. E nesse contexto, irmãos, Davi nos mostra 3 compromissos, pelo menos, que devemos ter. No verso 11, ele nos diz que o compromisso é contínuo. Olha, ele diz, quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Ele diz também, meus irmãos, que esse compromisso com o culto é uma esperança, não é só um compromisso contínuo, mas é uma esperança na redenção e no livramento, porque ele diz assim, livra-me e tem compaixão de mim. Ele vê que nesse contexto nós seremos livres e libertos dos nossos pecados. Mas no verso 12 ele mostra uma segurança, o meu pé está firme, em terreno plano, na congregação, bendirei o Senhor. Andar com o Senhor, irmãos, é ter pé no chão, firme sobre a rocha. E Davi, ele vem fazendo todo esse cenário. Ele convida e nos fala que a integridade tem a ver com o Senhor Deus. A integridade tem a ver com a seriedade dos relacionamentos. Eu não posso andar, nem me deter e nem me assentar na roda dos pecadores. E eu tenho que me preparar, irmãos, para adorar o Senhor. Eu tenho que ter integridade no culto. Às vezes nos falta isso. Então, como é que a gente pode concluir, então? Eu gostaria de fazer algumas aplicações. Talvez você diga no seu coração e faça a seguinte pergunta: Senhor, ô pastor, quem é que pode, então, andar desse jeito? Coração tão puro, uma vida tão íntegra,
nos tem autoridade de dizer: Senhor, examina-me. Irmão, nós sabemos que o único que pode fazer isso é Cristo, porque Davi aponta para Cristo. Em todo sentido, Davi vai dizer assim, ele diz: eu tenho andado na minha integridade. Nós sabemos que Cristo foi quem andou na integridade. Nós sabemos que Cristo não se sentou na roda dos pecadores. Nós sabemos que Cristo amou a casa de Deus. Nós sabemos que Cristo entregou-se à morte para nos redimir, e agora está à destra de Deus Pai. Então, por causa de Cristo, querido, eu e você podemos andar em integridade. Porque por causa de Cristo, agora não precisamos lavar as mãos, porque a nossa vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Por causa de Cristo, nós podemos lembrar de uma palavra tão revigorante e tão restauradora que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por causa de Cristo, eu posso entrar e dizer, como nós falamos nesta noite, que o véu que separava já não separa mais. Eu posso ter livre acesso ao Pai. Então, queridos, o que Davi, então, se nós entendemos que é por Cristo, o que Davi, então, nos desafia? A sermos íntegros na confiança de Cristo, a sermos íntegros no relacionamento com Deus. Nós somos chamados, irmãos, a reconhecer que nós temos muitas vezes professado Cristo com os lábios, mas não temos o temor de Deus no coração. E nós somos desafiados, irmãos, a romper com a presunção de achar que a sinceridade, só basta ser sincero que você é santo. Não é isso. Tem muito crente que é sincero no que fala, mas não é santo no que vive. E Davi diz assim: faz-me justiça, Senhor, examina. Eu não quero andar com esses homens, mas eu quero ter as mãos lavadas para te adorar. Irmãos, que nós sejamos crentes íntegros, não sustentados pela nossa própria justiça, medindo a vida dos outros pela nossa, mas pela misericórdia redentora de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós possamos viver, queridos, como igreja e como santos no meio da igreja, adorando a Deus e esperando a redenção final para aquele dia, ainda que haja mentirosos, caluniadores, difamadores, esperando um Deus que examine e que faz toda a justiça. Que nós sejamos, irmãos, capacitados a andar com integridade, porque aquele que é o herdeiro de todas as coisas, saber Cristo Jesus, já venceu a morte. E hoje ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer ainda. Que Deus os abençoe.